Olá, bem-vindos à aula número 6. Nós vamos abordar hoje algumas noções sobre conjunto. A ideia de conjunto é um pilar dos fundamentos da matemática. Significa o quê? Que a partir da noção de conjunto, nós conseguimos construir todos os objetos matemáticos com os quais nós trabalhamos. Okay? Mas nós não vamos ver esse percurso. Aliás, para ser um pouco frustrante, nós não vamos ver sequer a definição precisa de conjunto. Okay? Isso não fugiria ao escopo do curso. Então, o que a gente vai trabalhar com uma noção intuitiva de conjunto, que vocês já conhecem, que é o conjunto como uma coleção de objetos distintos. Só vou colocar uma exigência a mais, que é que esse conjunto tenha uma descrição precisa que permita decidir se um dado objeto está no conjunto ou não. Okay? Então, essa é só um cuidado a mais, mas basicamente o conjunto é uma coleção de objetos distintos. E como nós, então, descrevemos o conjunto? Ou listando seus elementos, nós vamos ver exemplos daqui a pouco, ou descrevendo seus elementos por meio de uma propriedade. Então, nós vamos ver esses dois casos daqui a pouco. Mas, de qualquer um dos dois casos, é importante estar claro qual é o conjunto universo que a gente está considerando. Né? Um exemplo aqui fácil. Se a gente fala o conjunto das palavras que tem 5 letras, o que eu estou pensando? Qual é o meu universo? São as palavras da língua portuguesa? Ou as palavras de qualquer língua? Ou simplesmente junção de 5 letras, isso eu considero como uma palavra? Isso precisa estar claro. Okay? Vocês vão ver bastante a importância desse conjunto universo na hora de falar em complementar também. O objeto de um conjunto a gente vai dizer que é um elemento do conjunto. Tá? E se x é um elemento do conjunto, vamos dizer que x pertence ao conjunto. Se x pertence ao conjunto A, a gente escreve x, esse ezinho A. Todas essas noções são coisas que vocês já sabem, nós vamos passar rápido aqui. Tá? Se x não pertence a A, usamos o ezinho cortado. Okay? Agora a noção de contido. O que é A estar contido em B? É quando todo elemento de A é também elemento de B. Aí a gente usa esse Czinho para dizer que A está contido em B, ou o Czinho invertido, que você pode até ler como B contém A. Okay. Os conjuntos A e B são iguais quando eles têm exatamente os mesmos elementos. Como é que a gente prova que dois conjuntos são iguais? Mostrando que A é igual a B quando A está contido em B e B está contido em A. Um exemplo disso vai ser feito daqui a pouco. E tem um conjunto sem elementos, que é o conjunto denotado por esse símbolozinho aqui, né, que é esse O cortado, e que a gente chama de vazio. Okay? Então, esse O cortado já é o nome do conjunto vazio. Só uma observação, isso não tem nada a ver com a letra grega Φ. Tá? Isso aqui vem do alfabeto norueguês, esse Ozinho, é uma letra do alfabeto norueguês. Tá? Também tem gente que denota assim, né, com um parênteses, com nada dentro do parênteses, uma chave sem nada na chave. Okay? E uma coisa para vocês ficarem atentos é que tem gente que usa, em vez do Czinho que a gente está usando, um C com um tracinho a mais embaixo. Tem autores que fazem isso. Só fiquem atentos se estiverem estudando num livro, se não está sendo usada essa notação. Tá? Agora, uma observação sobre o vazio que traz confusão. Vazio, esse símbolo O cortado, está designando o conjunto vazio, já é o nome do conjunto vazio. Se você coloca entre chaves, isso vai estar querendo dizer que este conjunto aqui tem um único elemento e este elemento é o conjunto vazio. Então, isso aqui tem outro significado. Então, não pode ser denotado assim o conjunto vazio. Bom, outra observação que às vezes é difícil de engolir sobre o vazio é que o vazio é subconjunto de todo o conjunto A. Ok? O que quer dizer isso? Que vazio está contido em A. Qual é a definição de estar contido?
É preciso que todo elemento do vazio esteja em A. Bom, mas o vazio não tem nenhum elemento. Então, o que a gente diz é que essa condição está vaziamente satisfeita, então ela é verdade. Este vaziamente não tem nada a ver com o vazio do vazio, tá? Só uma coincidência infeliz. Okay? Bom, alguns cuidados na sala de aula, tá? A confusão entre pertence e contido. Ela pode ser melhorada fazendo bastante exemplos. Vou fazer um exemplo aqui, né? O zero pertence aos naturais, porque zero, os nossos naturais começam com zero, né? 0, 1, 2, 3 e vai embora. Então, o zero é um elemento do conjunto dos naturais. Mas o zero não pertence a esse conjunto que eu formei aqui. Esse conjunto é um conjunto com dois elementos, um deles é o conjunto dos naturais e o outro elemento é o conjunto dos racionais. Tá? E o zero não é nem o conjunto dos naturais e nem o conjunto dos racionais. Então, ele não é um elemento desse conjunto. Okay? Os naturais pertencem a esse conjunto que eu inventei ali, que tem os naturais e os racionais. Tá? Porque um elemento dele é o conjunto dos números naturais. Tá? E quando eu colocar a chavinha em volta dos naturais, ele virou um subconjunto do conjunto que tem os naturais e os racionais como elemento. Okay? E o terceiro exemplo é meio assim, eu estou criando uma confusão para ver se daí fica mais claro. Eu fiz um conjunto assim, ele tem dois elementos, um é o zero e o outro elemento é o conjunto que tem o zero. Tá? Então, nesse caso, aqui eu listei todos os subconjuntos desse conjunto. Nesse caso, vai acontecer de que o zero com a chavinha pertence a esse conjunto e o zero com a chavinha está contido, porque ele, ao mesmo tempo, é um elemento e é um subconjunto desse conjunto. Ok? Daí vocês olham depois com mais cuidado isso aí. Então, usamos as chaves sempre para descrever os conjuntos. Aqui tem um conjunto com 3 elementos. Os números inteiros, para eu descrevê-los com a chavinha, eu preciso usar os 3 pontinhos, né, para dizer que vai para infinito dos dois lados. E este aqui, o conjunto dos racionais, eu descrevi por meio de uma propriedade. Então, são os x em reais. Aí vem esse tracinho, que pode ser lido tal que. Tá? X é da forma P sobre Q, com P inteiro e Q inteiro e diferente de zero. Okay? E o MDC entre P e Q é igual a 1. Tá? Então, é a descrição dos racionais. Então, é um conjunto descrito por uma propriedade. Okay? Agora, vamos falar de cardinalidade. Tá? O que é cardinalidade de um conjunto? É simplesmente o número de elementos desse conjunto. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto com 0, 1, 2, 3. Qual é o número de elementos dele? É 4. O vazio, qual é o número de elementos? É 0, não tem nenhum elemento. Tá? Esse conjunto aqui, que é aquele que é um conjunto unitário que só tem um elemento. Né? O elemento é o conjunto vazio, mas este conjunto aqui só tem um elemento, cardinalidade 1. Tá? Cardinalidade de Z é infinita, e nós não vamos entrar em mais detalhes. Tá? E a cardinalidade deste conjunto aqui, este é um conjunto com 3 elementos. Um é o conjunto dos racionais, o outro elemento é o conjunto dos inteiros, e o outro elemento é o conjunto dos reais. Mas o conjunto que estamos considerando só tem 3 elementos. A cardinalidade aqui é 3. Não importa que o que tem dentro dele sejam conjuntos infinitos. Ok. Agora nós vamos fazer uma definição nova. O conjunto das partes de um conjunto. Então, dado um conjunto A, nós vamos ver quais são os subconjuntos de A e, com os subconjuntos, fazer o conjunto das partes. Então, o A, vamos supor que é o 1, 2, 3, para dar um exemplo. Quais são os subconjuntos de A? O vazio é subconjunto de todo mundo. Daí tem os subconjuntos que só tem um elemento, né, que são esses 3 aqui. Aqui embaixo estão os subconjuntos que têm 2 elementos. 1, 2, 1, 3 e 2, 3.
E, finalmente, o subconjunto que tem 3 elementos. Então, que é 1, 2, 3. Então, ele tem essa lista aí de subconjuntos, 8 subconjuntos. Ok? Então, a gente define assim, o conjunto das partes do conjunto A, que também tem gente que chama de conjunto potência de A, é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de A. E ele é denotado assim, P de A. Então, o que a gente acabou de fazer foi mostrar que o P do 1, 2, 3 é este conjunto que está descrito entre as chaves aí. Tá? Está descrito não, está listado. Nós listamos os elementos do partes de 1, 2, 3. Agora, quando você tem... Vou fazer aqui 4 exemplos, vamos ver se a gente consegue deduzir alguma coisa. Eu quero contar os elementos desse conjunto das partes. Partes do vazio é só o vazio, porque é o único subconjunto do vazio, é ele próprio. Tá? Então, o partes do vazio tem um subconjunto, né? Um elemento lá dentro. Vazio tem um subconjunto, partes do vazio tem um elemento lá dentro. Então, tem um elemento, ok. Aí eu vou pegar o conjunto que tem unitário, com um elemento só, que é esse umzinho aqui. Quais são o conjunto das partes dele? Tem o vazio, que é obrigatório, e ele próprio, só. Então, ele tem 2 elementos. Agora, eu pego um conjunto com 2 elementos. Qual é o conjunto das partes dele? São os subconjuntos, né? Então, vamos lá. É o vazio, o 1, o conjunto que só tem o 1, o conjunto que só tem o 2, e ele próprio. Então, tem 4 elementos. E as partes do conjunto formado pelo 1, 2, 3, nós já tínhamos feito antes. E tem 8 elementos. Vocês reparam aqui a regularidade? O vazio tem 0 elementos, o partes dele tem 1. Esse conjunto unitário aqui tem 1 elemento, partes dele tem 2. Esse conjunto tem 2 elementos, parte deles tem 4. Esse conjunto tem 3 elementos, partes dele tem 8. Bom, isso é um teorema que nós vamos voltar a ele quando a gente for fazer contagem um pouquinho mais para frente. Se A é um conjunto finito, com cardinalidade igual a N, então a cardinalidade do partes de A é 2 elevado a N. Sempre vai valer isso aí. Bom, agora vamos voltar a definições que vocês já conhecem, então vamos rapidinho aqui. União, né? O que é a união e o que é a intersecção? Dados os 2 conjuntos A e B, a união é o conjunto formado pelos X que ou estão em A ou estão em B. Estão em um dos dois. Tem que estar em A ou tem que estar em B. E a intersecção é o conjunto formado pelos elementos comuns de A e B. Então, o X que está em A e está em B ao mesmo tempo. Tá? Repara que é ou na união e é um e na intersecção. Okay? Diagramas de Venn, eles são muito legais para ajudar a formar uma imagem, né, do conjunto e lidar, às vezes, né, com as álgebras, né, que nós temos que fazer para contas com conjuntos, ajudam bastante. Então, aqui está um diagrama de Venn da união B, né? A é esse círculo da esquerda, B é o círculo da direita, a união B fica os 2 círculos, a inter B fica só a parte comum dos 2 círculos. Okay? Agora, mais operações com conjuntos. Tem a união, a intersecção e agora é a diferença, que é B menos A. Tá? Se você tem 2 conjuntos A e B, o que é a diferença B menos A? Bom, é como o nome diz, B menos A é tudo que está em B, mas não está em A. Eu tiro A do B. Né? Então, são os X em B, tal que X não está em A. E o complementar, aqui é aquela observação que eu tinha feito sobre o conjunto universo, né? O complementar de A é tudo que não está em A. Tá? Mas não está em A, mas tem que estar em algum lugar. Né? Tem que estar no conjunto universo. Ok? Então, só ainda sobre o complementar, se você simplesmente fala qual é o complementar do conjunto 1, 2, bom, eu não sei se você está trabalhando nos naturais, nos reais, nos racionais, ou até em conjuntos mais estranhos e bizarros.
Então, eu só sei responder sobre o complementar quando eu souber qual é o seu conjunto universo, ok? E no diagrama de Venn, o complementar, ele está aqui nesse quadradinho, né? Ele está expresso pelo quadradinho. Tá? Então, o conjunto universo, desculpe, está expresso aqui pelo quadradinho do diagrama de Venn. Tá? Então, o universo é todo esse retângulo ou quadrado, depende do jeito que você fizer o diagrama. Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Ok, então B menos A, né, no diagrama de Venn, é tudo que está em B, né, o B é o da direita, e não está em A. Então, tirei a intersecção. E o A barra é tudo que está fora de A, tá? E no universo. Bom, mais uma operação com o conjunto é a diferença simétrica. A menos B, união B menos A. Então, que no diagrama de Venn fica este desenho aqui. Você une, é a união de A com B e tirando a intersecção de A e B. Só que mostrar que isto que está escrito aqui é a mesma coisa que isto que está escrito aqui, tem que ser feito, porque a definição é essa. Isso aqui é uma outra igualdade. Eu tenho que mostrar que, de fato, vale. Que este conjunto A menos B união B menos A é este conjunto A união B menos a intersecção com B. Bom, dois conjuntos C e D são iguais se eles têm exatamente os mesmos elementos. Então, para provar que C é igual a D, a gente sempre tem que mostrar que C é contido em D e D é contido em C. Então, como é que eu vou mostrar que A menos B, união B menos A, é igual a A união B menos o A inter B? Eu tenho que mostrar que o conjunto da direita está contido no da esquerda e que o da esquerda está contido no da direita. Ok? Então, a primeira parte, eu vou mostrar que A menos B união com B menos A está dentro desse conjunto que está aqui à direita. Bom, então o que eu tenho que fazer para isso? O A menos B união com B menos A é uma união de dois conjuntos. Como é que eu mostro que a união de dois conjuntos está dentro de um terceiro conjunto? Eu tenho que mostrar que cada um dos conjuntos da união, tanto A menos B quanto B menos A, estão contidos lá dentro. Ok? Então, vamos mostrar que A menos B está contido em A união B menos A inter B. Bom, toma um x em A menos B. Então, x está em A e não está em B. Ok? Se ele está em A menos B, é porque ele está em A e não em B. Como o x está em A, o x está em A união B. Claro, né? Porque a união está em A ou B. Então, se x está em A, está em A união B. E como ele não está em B, ele não está em A intersecção B. Tá? Porque não pode estar. Então, o x pertence a A união B e não pertence a A inter B. Então, ele está em A união B menos A intersecção com B. Ok? A demonstração de que B menos A está contido no A união B menos A inter B é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. É só trocar o papel de B e A. Então, não vale a pena fazer. Então, o que é interessante é fazer a demonstração de que A união B menos A inter B está contido no A menos B união B menos A. Então, vamos lá. Toma um x que esteja em A união B e não esteja em A inter B. Tá? Se ele está em A união B, ele está em A ou em B. E como ele não está em A intersecção B, ele não está em A inter B em qualquer dos dois casos, estando em A ou em B. Então, qual é a conclusão? Tem duas possibilidades. Ou ele está em A e não está em A inter B, ou está em B e não está em A inter B. No primeiro caso, ele está em A menos B. E no segundo, em B menos A. E acabamos de provar o que faltava. Ok? Então, com esses três passos, 1 e 2, a gente conclui uma dos contidos. No 3, a gente mostrou o outro, então a gente chegou à conclusão que são ambos os conjuntos iguais. Tá? Então, só esse exercício de contagem, né? Como é que a gente conta os elementos de A união B? Bom, tem essa fórmula famosa,
que o número de elementos de A união B é cardinalidade de A, cardinalidade de B, menos a da intersecção. Porque se a gente contar o número de elementos de A e depois contar os números de elementos de B, nós contamos 2 vezes os que estão na intersecção, né? Então, tem que tirar esses daí. Okay? Então, usando essa fórmula, tem muitos exercícios que são dados em sala de aula, né? Normalmente, a parte de conjuntos que é explorada no ensino médio, os exercícios que acabam, vamos dizer assim, sendo mais dados são desse tipo que usa essa fórmula. Vamos fazer um aqui, mas que é um pouquinho diferente, né? Então, se tem uma classe com 30 alunos, cada um deve escolher 2 matérias entre várias para um projeto interdisciplinar. Comenta-se na sala de professores que 20 escolheram matemática e 16 escolheram história. Qual é o mínimo e o máximo número de alunos que escolheram matemática e história juntas? Então, é esse o problema. Então, vamos deixar claro tudo que a gente sabe. Vou chamar de H os que escolheram história, M o conjunto dos que escolheram matemática. Então, a cardinalidade de H é 16, a cardinalidade de M é 20, e esta aqui é uma coisa importante. A cardinalidade de H união M é menor ou igual a 30. Por quê? O número de alunos que escolheram história ou matemática, né, que é o H união M, se você juntar esses daí, tem que estar dentro da sala de aula, né? A sala tem 30 alunos, então isso tem que ser menor ou igual a 30. Okay? E a gente sabe que vale a fórmula, aquela fórmula que estava lá, né? Cardinalidade de H mais cardinalidade de M menos a cardinalidade da intersecção é a cardinalidade da união. Agora é só substituir, né? 16 aqui, 20 aqui, e então o H união M, como eu sei que é menor ou igual que 30, eu já posso escrever 36 menos H inter M, isso daria o H união M, né, a cardinalidade, isso é menor ou igual a 30. E a conclusão passa o 30 para o lado de cá, é que H inter M tem cardinalidade maior ou igual a 6. Então, a gente acabou de descobrir o mínimo. Tem que ter, no mínimo, 6 alunos que escolheram história e matemática. Qual é o máximo? Bom, o máximo acontece quando todos os que escolheram história também escolheram matemática. E aí esse máximo é 16. Então, está entre 6 e 16. Ok? Bom, aqui está a definição de produto cartesiano, que vocês já conhecem, e uma observação sobre a cardinalidade do cartesiano. De A cartesiano B é A vezes B. Tá? Então, na sala de aula, tem algumas dificuldades com esses assuntos por causa do caráter abstrato, né? Então, talvez uma coisa interessante seja contar que conjuntos é muito importante para a matemática, para os fundamentos da matemática. Mesmo que não dê para o aluno alcançar isso daí, ele fica sabendo, né? Tem uma noção histórica do assunto, ok? Então, é isso. Era isso por hoje. Obrigada.